Bora lá, fiel, sabadão, bora para as últimas informações do Corinthians aqui, provável time, escalação que o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, e eu quero te perguntar, você aceitaria o Carlos Miguel de volta ao Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que vamos ver isso aqui no vídeo de hoje também, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora acompanhar as últimas informações do Corinthians. Bom, falamos agora de Corinthians e Fortaleza, tem o Hugo, tem o Deivinho. Depois de vencer o rival Palmeiras, aquela injeção de ânimo pro Corinthians, né? O Timão quer levar essa boa fase para esse jogo contra o Fortaleza, que tá desesperado para deixar a zona do rebaixamento. Mais uma vez, o jogo vai ser em Itaquera. Jogo quente. Assunto para Vitória Leite. Fala, fãs de esporte, Campeonato Brasileiro neste final de semana. No domingo, Corinthians e Fortaleza se enfrentam pela 18ª rodada. O Corinthians, que acabou de vir de uma vitória muito importante nessa semana pela Copa do Brasil, venceu o Palmeiras por 1-0, abriu a vantagem em casa e vai enfrentar agora o time do Fortaleza mais uma vez na Arena Corinthians, no domingo às 4 da tarde. Um jogo bem importante para as duas equipes, até porque a equipe do português Renato Paiva vem de uma derrota, apesar de ser uma partida adiada no Campeonato Brasileiro, enfrentou o Grêmio nessa última terça-feira, perdeu, e o português disse que realmente viu coisas boas nessa derrota e consegue tirar uma boa lição para o jogo contra o Corinthians. Já o Dorival Júnior, além de ter vencido o Palmeiras no meio da semana, no final de semana passado, empatou com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro com um time alternativo. Aí a gente já traz a informação de que há possibilidades de Dorival Júnior entrar mais uma vez em campo com uma equipe alternativa, pensando na decisão da Copa do Brasil novamente contra o Palmeiras na semana que vem, agora fora de casa. Para esse jogo, o Dorival não conta com João Pedro Tchoca, com o terceiro cartão amarelo, mas tem de volta Garro e Martínez, que estavam suspensos na última partida do Campeonato Brasileiro. Já o técnico Renato Paiva tem jogadores no departamento médico, João Ricardo, Brites, Pochettino, Moisés, jogadores importantes dessa equipe, eles já estavam no DM, seguem no DM para esse jogo contra o Corinthians. Por cartões amarelos, nenhum desfalque para o Renato Paiva e também nenhum retorno importante para essa partida. O jogo é às 4 da tarde da Arena Corinthians, neste domingo. O Corinthians se reapresentou depois da vitória diante do Palmeiras no clássico pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O dia foi marcado principalmente por trabalhos regenerativos para os jogadores que atuaram por mais tempo no derby. Um dos desafios do Timão é realmente manter os jogadores 100% fisicamente em meio a um calendário bastante apertado e poucas opções no elenco. O técnico Dorival Júnior bate muito na tecla que sente falta ainda de alguns elementos, reforços, é assim que o Dorival chama, e vale destacar que o Corinthians volta a campo neste final de semana, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, duelo contra o Fortaleza. Ao contrário do adversário da Copa do Brasil, o Palmeiras, que vai ter que viajar até Salvador para encarar o Vitória, o Corinthians vai fazer o jogo contra o Fortaleza em casa, o que torna a logística um pouquinho mais tranquila. Ainda assim, a tendência é a de que os principais jogadores sejam poupados no duelo do final de semana. Nós teremos 4 dias agora, vamos pensar direitinho para vermos qual será a melhor atitude para que cheguemos não só no jogo do final de semana, como também no jogo do meio de semana seguinte, em condições e com muita força para podermos suportar e superar as adversidades de uma partida ou de 2 partidas difíceis que teremos. Desses dois, o jogo mais importante é mesmo o derby, que vai acontecer na quarta-feira que vem no Allianz Parque, às 9h30 da noite. E para essa partida mais importante, Dorival Júnior quer contar mais uma vez com o trio que tem sido chamado de GIM: Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os 3 juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes.
Dentre esses jogadores está, é claro, o Memphis Depay, que foi o protagonista do jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e o holandês, por sinal, nesta quinta, publicou uma foto da sua canela direita, lembrando que ele sofreu um choque num duelo dentro da área com o Gustavo Gomes no primeiro tempo da partida. O zagueiro paraguaio deu uma solada no Memphis, o que fez com que a meia rasgasse e também com que saísse sangue naquele momento, e por isso vale destacar também que o Depay vai ter que passar por essa pequena recuperação, essa ferida que aconteceu na canela direita. O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro sem os principais jogadores, que vão ser poupados, mas ainda assim querendo somar pontos no Brasileirão. O duelo vai acontecer neste domingo às 16h em Itaquera contra o Fortaleza. E o presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. Entre outros assuntos, ele falou do arrependimento em apoiar o ex-presidente Augusto Melo nas eleições e também sobre uma meta que está dando o que falar. Ele falou que o objetivo do Corinthians é se tornar um Flamengo. Veja aí. Foi identificado nesse período que mais de 8.000 ingressos estavam sendo usados para outros fins e agora retornaram para ser comercializados para os torcedores comuns e fiéis torcedores, que puderam adquirir tanto camarotes e cadeiras centrais como todos os setores da arena. Acho que todos vocês viram que estão circulando uns prints comparando as rendas dos jogos contra o Palmeiras 2024 e 2025, com públicos bastante similares e valores muito distintos. Nós estamos apurando tudo isso também e vamos, como prometido, prestar esclarecimentos assim que tivermos tudo bem analisado e entendido. Mas é algo estarrecedor. Então, quando vocês tiverem acesso à investigação que teve no inquérito, vocês vão entender muitas coisas que estão acontecendo. Com relação ao cartão corporativo, que vocês obviamente vão perguntar, eu quero dizer para os senhores que a gente fez um ofício, tão logo surgiram as denúncias aí de vocês pela imprensa, eu fiz um ofício à presidência do clube pedindo para resguardar, coletar toda a documentação referente a cartão corporativo, aos extratos, aos documentos de suporte e guardar em algum local preservado sob vigilância dos últimos 7 anos. Fiz esse ofício, alguns dias depois eu recebi uma resposta da diretoria jurídica informando que ao buscarem esses documentos para fazer a guarda, detectaram que eles haviam sido furtados. Foi registrado um boletim de ocorrência, está sendo solicitado um inquérito policial para apurar, e isso significa que nós estamos desde aquele dia trabalhando. Aliás, eu vou falar para vocês uma coisa que eu já vou adiantar. Eu vou recomendar para o presidente do clube, segunda-feira, para ele extinguir o cartão corporativo. Não tem necessidade, não tem regulamentação. O Ministério Público já me convocou para ir lá. Eles querem saber como é que funciona o cartão corporativo. Não funciona. Não tem nenhuma regulamentação, nem no estatuto, nem interna administrativa. Em caso de confirmação do impeachment do presidente do Conselho, quanto tempo que o senhor tem para convocar as novas eleições? Não tem previsão. Eu marco quando eu quiser. Só que eu já vou adiantar para você, vou marcar com a maior brevidade possível, o Corinthians não aguenta mais isso. Ou a gente marca, resolve isso de uma vez, ou a gente vai acabar com o Corinthians. Eu não vou fechar o caixão. Sabe por quê? Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. Tem isso, né? Assim, eu entendo o que é que ele quis dizer quando ele fala nós vamos ser o Flamengo. Entendo. O torcedor entende, aí já são outros 500. Fala aí, Gustavo Zupac. Não, eu sinceramente não vi mal nenhum na fala do Romeu Tuma Júnior. Eu acho que mais importante do que a forma é entender o que ele quis dizer, e o que ele quis dizer é o que de fato tem que acontecer. Né? O parâmetro do Corinthians, o Corinthians tem potencial para ser um clube dos mais ricos e poderosos e vencedores do país pela sua arrecadação, pela sua torcida, pelo seu alcance, e não precisar de dinheiro de terceiros, de apoio de terceiros para se colocar entre os melhores. Então a gente tem os melhores clubes do Brasil hoje, os mais poderosos, eles chegaram lá de diferentes maneiras.
talvez o único que seja capaz de fazer como o Flamengo, de gerar uma receita e de gerar sua riqueza e o seu poder econômico, consequentemente esportivo, apenas de maneira orgânica, é o Corinthians. E o Corinthians não faz isso. Como o Flamengo não fez durante muito tempo. Como o Flamengo, quando o Eduardo Bandeira de Melo assumiu, queria ser o Corinthians naquela época. Um time que ganhava tudo, campeão da América, campeão do mundo, campeão brasileiro toda hora. Hoje o Corinthians tem que mirar e olhar o Flamengo como um exemplo do seu potencial e onde ele pode chegar. É isso que quis dizer o Romeu Tuma Júnior e eu concordo integralmente com ele. Só não sei se quem voa mais alto, se é a águia ou se é o gavião. Quem voar mais alto tem que ser a mira do Corinthians, mas, assim, brincadeiras à parte, especialmente a fala que a gente mostrou, ele falou muita coisa, mas a fala que a gente mostrou aqui sobre a farra dos ingressos que acontecia na gestão Augusto Melo, isso é um escândalo tão grande, mas tão grande, né? Porque agora foi implementada a biometria facial no estádio do Corinthians, o público diminuiu com a nova gestão. 8 mil ingressos sendo de O público tem menos gente indo ao estádio, porque também essa implementação da biometria muda um pouco o acesso, nem todo mundo está acostumado, conseguiu cadastrar, isso vai acontecer, mas o público diminuiu e a renda não. Qual é a mágica disso? Que antes, mesmo com o estádio lotado, o que se via era uma renda menor do que deveria ser, porque acontecia a farra do ingresso distribuído pela turma do Augusto Melo. É um absurdo que o Corinthians tenha passado isso por tanto tempo. E agora deflagrado nessa muito rápida e elementar auditoria feita pela gestão interina que toma conta do Corinthians. É mais uma calamidade, né, na curta e absolutamente destruidora gestão do Augusto Melo como presidente do Corinthians. No próximo sábado, dia 9 da semana que vem, tem a votação à Assembleia do Associado para o impeachment, para a aprovação do impeachment ou não, e cada dia fica mais injustificável qualquer associado que seja que pense em votar pelo retorno do Augusto Melo. Pois é, a cada entrevista é isso que... Você vai descobrindo mais e mais, mais e mais. É verdade. Vamos falar do Carlos Miguel? Eu fui apurar hoje, tá? A questão do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel, ele faz parte, está integrado a uma lista de dispensas do Nottingham Forest, porque ele não interessa mais lá ao clube, ao técnico. O cara que traiu o Corinthians e direito dele para ganhar uma grana lá, achou que ia fazer uma carreira sólida na Inglaterra e sequer conseguiu a posição titular. Eu ouvi discussões e começa a rolar discussão entre quem é melhor, Carlos Miguel ou Hugo. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa discussão não pode ocorrer. Ninguém nunca viu o Carlos Miguel jogar. O Carlos Miguel não teve 10 jogos no Corinthians como titular. Como é que eu vou comparar o Carlos Miguel com o Hugo, que já foi titular no Flamengo e no Corinthians, os dois clubes de maior torcida do Brasil, com um cara que nunca foi titular em lugar nenhum. E quando começou a ser titular no Corinthians, abandonou o clube e falhou. Teve um jogo no Maracanã, Corinthians e Flamengo, que ele falhou. Então, assim, a primeira coisa, eu não acho o Hugo o goleiro que todo mundo pensa que ele é, tá? Acho que ele tem muita deficiência e ele tem que ser humilde para corrigir essas deficiências. Ele tem que ser humilde, ele tem que focar. E se ele for humilde, o Hugo vai ser um grande goleiro do futebol brasileiro, se ele for humilde. Mas não dá para comparar Carlos Miguel com o Hugo. O que o Carlos Miguel ganhou na carreira? Nada, o Hugo é muito melhor que ele. E, tecnicamente, cara, eu sempre fui de reparar em goleiro. Posicionamento, tudo. Eu vejo muito goleiro saindo do gol de forma precipitada, o goleiro tem que guardar o gol, o goleiro tem, enfim, não pode cair para trás, tem que esperar até o último na finalização. Mil coisas, eu já cansei de estudar goleiro, eu trabalho com futebol há 20 anos. Por isso que quando eu falo que no Sub-20 tem um menino chamado Cadu, ele é o melhor goleiro da base do Corinthians, eu sei o que eu tô falando. Então, tecnicamente, já deu para ver que o Hugo é melhor que o Carlos Miguel. Correto? Mas tem gente agora que quer fazer a comparação. Que não entende nada de goleiro. Sabe qual foi o maior goleiro, tecnicamente, dos últimos 20, 30 anos no Brasil? Chama Dida. Dida e Tafarel. Depois o restante, meu amigo, vem aí brigando para quem quer ser o melhor. Tecnicamente, eu não tô falando que quem ganhou mais títulos. Tá? E se você não acredita em mim, vai conversar com os grandes goleiros do futebol. Eles vão te falar quem são esses caras tecnicamente, Tafarel e Dida. Vai falar com os goleiros, vai entrevistar um goleiro e faz a pergunta. Aí, o Corinthians demonstrou interesse pelo Carlos Miguel, sabia disso? Interesse demonstrou. Lá do CT, Osmar Stabile não, diretoria do Parque São Jorge não. No CT, os caras ficaram interessados. Se o Augusto Melo fosse presidente do Corinthians, e aí, se isso daí servir de campanha para ele, que se lasque, né? O pessoal também é burro. Eu acho que o Corinthians teria contratado aí um monte de jogador já na janela, porque ele é imprudente, ele é inconsequente, entendeu? E eu acho que ele traria o Carlos Miguel, por exemplo, se tentaria, né? Porque o Corinthians gostou da ideia, quando ficou sabendo que o Carlos Miguel tá livre lá, né? Livre assim, né? Na lista de negociáveis. Só que o Corinthians descobriu que o Juliano Bertolucci não vai deixar o Carlos Miguel voltar.
tá? Não vai deixar. Hein? Então eu já fico feliz com isso. Talvez o Palmeiras tente, eu já falei isso hoje, tá? Já falei isso hoje no meu blend de informações. O Palmeiras, né, poderia ser um dos interessados no Carlos Miguel, porque o Palmeiras quer fazer a transição, né, pro fim da era Everton lá. Mas isso pro final do ano, pro ano que vem. Hoje, o Juliano Bertolucci não libera o Carlos Miguel. Isso é uma informação, tá? Hein? E graças a Deus, tá? Porque é difícil, meu irmão. Assim, tudo que o Corinthians precisa, sabe? E o Corinthians parece que nunca quer paz, sabe? Parece que o corintiano não pode ter um dia de paz. Tudo pra nós é sempre a mesma coisa. É Roger Guedes, é Carlos Miguel, é William, é Paulinho. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. A gente parece que o torcedor corintiano não tem direito de olhar pra frente. O torcedor corintiano parece que não tem direito de ver o mar abrir. Ele tá sempre olhando pra trás, ele parece a mulher de Ló. Tá muito triste torcer pro Corinthians, sabe? Muito triste. Porque o Corinthians dá muito dinheiro, entendeu? Tá todo mundo de olho no poder. Meu irmão, e é difícil, meu irmão. Então assim, cara, o Corinthians tem se manifestar um interesse pelo Carlos Miguel, eu acho tão ridículo isso, sabe? Provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fortaleza amanhã fora de casa, com Hugo Souza no gol, Léo Maná na lateral direita. Não vai ter como fugir muito do Félix Torres aqui e do Kaká, porque a dupla principal de zaga do Corinthians até então que está firmada é o André Ramalho juntamente com o Gustavo Henrique, então ele vai entrar com essa zaga, cara. Eu achava que o Félix Torres nunca mais iria vestir a camisa do Corinthians, tá? A não ser que ele opte em não poupar o André Ramalho, né? E entre ali com o André Ramalho e Kaká. Mas o Gustavo Henrique com certeza acho que vai ser poupado. Matheus Bidu, acho que entra ali o Anrileri, é um dos dois, tá? E aí vai entrar com o Rian no meio de campo, sangue novo. Vai manter o José Martinez, Dieguinho, é uma boa chance, né, para esses garotos da base estarem jogando. E na frente não tem muita, né, o jogador de contenção, o primeiro jogador ali da área vai ser o Rian, né, jogador mais forte, mais de pegada. E no lugar do Dieguinho pode ser que seja o Charles também, tá, um dos dois, tá, o José Martinez, Breno Bidon, jogar um pouco mais avançado, o Romero e Thales Magno. O time devagar, quase parando, né? Um time que provavelmente não vai sair muita triangulação, a gente vai passar muita raiva e aquela história toda que a gente já sabe, né? Mas acredito que essa seja a provável escalação do Corinthians. Eu queria pôr um trecho aqui também do Vessone, que ele falou sobre as metas que o Memphis atingiu. Tá bem legal, bora ver aqui. É o que eu falo pra vocês. É ruim? Alguém tá triste de pagar esse bônus de participação em gol pro Memphis? O cara tem que ser muito palmeirense pra achar que é ruim. Porque ele bateu metas de gols e assistências. Que pro Corinthians é melhor. O Corinthians passou de fase, classificou melhor no Brasileiro, entrou mais dinheiro, foi a Libertadores, ganhou a cota da TV da Libertadores. O título paulista rendeu toda a glória esportiva e tal, mais o prêmio, mais a renda do jogo. Imagina, agora dá tudo certo, quarta-feira passa lá. 5 milhões que o clube arrecada só para jogar as quartas de final do Paulista. E o gol que ele mete de cabeça, quanto valeu aquilo? Então, assim, quem quiser acreditar nesse papinho de 6 milhões por mês, tal, não é tudo isso. Não é tudo isso. O contrato está vazado. É 4 e pouco e a Esportes da Sorte paga 1 e pouco. O Corinthians é 2 pau e pouco por mês. Quem quiser acreditar em quem quiser, fique à vontade, tá? É o que eu falo pra vocês. É ruim? Alguém... velho, é por isso que eu sempre falo aqui também, pessoal. A gente tem que sempre tomar cuidado aonde a gente consome as informações. Por quê? Quem vaza esse tipo de informação, ele ganha 6, 7, eu já vi que é até 8 milhões de reais que ele ganha. É para tumultuar o clima dentro do próprio Corinthians. Então, pessoal, vamos tomar cuidado onde a gente vê as informações. Não tô falando que o meu canal é o melhor, mas pelo menos eu tento ver de fora, sabe? Por isso eu gosto muito do Vessone aqui, coloco ele para falar aqui no canal. Mas é isso, você acha que o Memphis tá caro ainda? Você acha que não vale a pena? Você acha que esse gol de cabeça que ele fez aí contra o Palmeiras dentro de Neoquímica Arena não valeu a pena? Né? Você que tá pedindo a expulsão dele, vamos trocar uma ideia? Põe aí nos comentários aí. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Agradeço demais a atenção de vocês. Sábado logo eu volto com mais notícias do nosso timão. Valeu!